Oi, meus queridos amados em Cristo Jesus. Vamos aí retomando a nossa lição diária da lição 12, aonde temos como tema Servo do Senhor, que é a primeira lição, né? Como eu tenho dito, esse capítulo se divide em duas lições, né? Então vamos ter 2 domingos aí trabalhando esse tema, Servo do Senhor. E hoje vamos estar fazendo a leitura do livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Tem muita informação nesses textos que vamos ler, do 1 ao 14, e vamos procurar, de alguma forma, simplificar, mas de forma que dê um entendimento plausível, né? Para a gente entender essa questão de ser servo do Senhor. Essa leitura, é o momento em que Deus fala a Moisés no meio da sarça ardente. Hoje está um pouquinho agitado aqui na região, né? Aí os animais aqui ficam loucos com o negócio dos fogos aí. Mas a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 14, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça ardente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do fariseu, do heveu e do jebuseu. Essa parte aqui é onde Deus iria tirar esses povos que ali se encontravam para dar lugar ao seu povo com a saída do Egito. Essas terras já pertenciam ao povo de Deus, a Israel, né? Deus já tinha escolhido essas terras para o povo de Deus. E esse povo que ali habitava não teria parte, né, dessas terras ali diante de Deus. Por isso esses povos teriam que ser expulsos dali. Aí continua: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Maravilhoso, né? Vamos entender essa leitura dentro da perspectiva de servo do Senhor. Moisés, ele foi separado por Deus, né? Foi escolhido
por Deus, para que nesse futuro que aqui se encontra, ele pudesse resgatar o povo do Egito. Sabemos da premissa, né, de que Moisés foi colocado no cesto, aonde ali Faraó mandaria matar todos os filhos que nascessem das hebreias, e Moisés ali foi salvo pelas parteiras, né, e sendo colocado no cesto por sua irmã, e até que a princesa, filha do rei de Faraó, pegasse a criança ali, naquele momento que estava passando pelo rio, e tomasse para si, para cuidar. Daí Moisés volta para os braços de sua mãe materna, sem que a princesa soubesse, e ali ele foi educado e criado nas duas línguas, né? Tanto na condição, na língua hebraica, judaica, né? Como também na linguagem hebreia e toda a vida, né? E postura dos egípcios. Então ele teve ali uma preparação divina, né? Durante o seu amadurecimento e crescimento, para que pudesse chegar esse momento. Ele teve que fugir do Egito por ter matado um egípcio, né? E para não sofrer essas consequências, ele teve que fugir daquela situação, né? Então, esse é um breve contexto. Aí, para a gente entender, nós vimos aqui no capítulo 3, do versículo 1 que nós lemos, mencionar a questão do deserto. Deserto é uma área não cultivada, mas capaz de manter pastagem. Alguns locais do deserto era uma área que havia a possibilidade de fazer pastagens, né, dos animais, para alimentar os animais ali, né, como no deserto do Sinai, que sustentou os rebanhos de Israel por um ano, ali em Horebe e Sinai, né? Então, o deserto, ele não é necessariamente um local totalmente ermo de tudo, né? Então tinha uma parte ali em que poderia ali fazer a agricultura pelo menos por um tempo, né? Até que as chuvas pudessem retornar e ali fazer com que a terra pudesse germinar de novo. Nós temos o termo também no versículo 1 sobre o monte de Deus, né? Por que se expressavam assim sobre a questão do monte de Deus? Essa é uma palavra que descrevia a montanha como um santuário, né? Uma designação que antecipa ali o capítulo 19, né? Moisés tinha então ali 80 anos. Então, onde Deus se manifestava, aquele local ele se tornava santo, né? Se produzia algumas vezes um altar ao Senhor feito de pedras ali, e algumas vezes se fazia oferta e sacrifício nesse local onde Deus se manifestava. O versículo 2 ele fala a menção do anjo do Senhor, né? Isso é uma expressão voltada para a teofania, né? Teofania é aquele sobrenatural de Deus, é a manifestação visível de Deus na vida, né, do indivíduo, do ser humano, né? Então, Moisés, naquele momento de sarça ardente, ele teve ali o que nós chamamos na teologia teofania, a aparição visível de Deus. É claro que não na nossa forma humana, mas na forma de um fogo sobrenatural ali na sarça ardente, aonde o fogo ele não consumia a sarça, o qual chamou a atenção de Moisés. E o fogo é um frequente símbolo bíblico para a presença de Deus. É sempre mencionado, né, o fogo como o princípio bíblico da presença de Deus. A sarça, ela significa um arbusto, né, um arbusto natural, e aonde foi iluminado ali pelo fogo sobrenatural de Deus que não o consumiu ali, né? Também vemos ali no capítulo 5, no versículo 5, a menção santa, né? Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O local foi santificado pela presença de Deus ali, né? Como eu falei anteriormente,
quando Deus se manifestava em algum local, aquele local era santificado a ele, né? Então Deus já dava ali uma conotação de como se aproximar de Deus, né? E isso era crucial em Êxodo, né? Ali no período de Êxodo, era muito crucial. Essa questão foi resolvida ao longo dessa peregrinação em Êxodo com o simbolismo do tabernáculo. O tabernáculo, quando foi construído, ele sintetizou tudo ali no tabernáculo do Senhor, né? Então todos eram direcionados ali naquele local, né? Muito interessante, né? A história quando nos mostra esses conceitos de adoração. E o 6 fala sobre Deus Pai. Quando a Bíblia está mencionando, eu sou o Deus de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, Deus se lembrando das promessas que ele fez, né, aos patriarcas, né, segundo a sua aliança, e Deus se identificando neles, a forma que Deus se apresentava ao povo, porque foram homens separados e escolhidos por Deus para poder levar a mensagem de Deus e também a forma em que outros poderiam ver como é que Deus cuida do seu povo, no momento em que caminhava com ele e no momento em que não caminhava, né, se desviava do Senhor, o Senhor pesava a mão. Mas quando estava com ele, caminhando justo com o Senhor o abençoava grandemente, inclusive as nações em que abençoavam o seu povo. E o versículo 10, aliás, o 11, é interessante que Moisés fala assim: quem sou eu, Senhor, para que pudesse fazer isso? Aí eu me lembro, desculpe essa risada, né? Quando alguém é chamado na igreja para algum ministério, né? Se cria tanta dificuldade, meu Deus do céu, eu não posso, eu não tenho capacidade, não dá para mim, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho assado, não sei o que, não sei o que. É muita desculpa, né? Até compreendo as lutas, né? E a quantidade de afazeres que nós temos no dia a dia. Mas se nós priorizarmos a questão da obra de Deus, do ministério que Ele coloca em nossas mãos, nós vamos fazer com muito amor, com muito carinho, dentro das possibilidades que Deus tem dado a cada um de nós, né? Agora, quando nós não temos interesse na obra, no crescimento, não importa, não me interessa me envolver com nada, né? Enfim, o que acontece? Todos são essenciais na obra do Senhor, todos são essenciais, né? Dentro do ministério de uma igreja. O ministério ele nunca vai caminhar sozinho, sabe? Não existe trabalho pequeno ou grande, não existe isso. Todos são importantes porque nós somos ali fruto dessa videira, né? É o fruto dessa videira. Então precisamos ali estarmos sempre juntos, né? E procurar ser útil o máximo possível dentro daquilo que é colocado em nossas mãos quando nós fazemos. E Moisés diz assim: quem sou eu? Né? Mas Deus ali o convence, né? A ele seguir em frente. Inclusive no versículo 12, né, lhe seria confirmado um sinal para que eu pudesse testificar, né, que Deus estaria com ele e o povo pudesse ver também essa relevância, né? Uma outra preocupação de Moisés era com relação ao versículo 13, né, onde ele fala assim: se eles me perguntarem quem me enviou, né, o que eu digo a eles? Então, Deus é interessante, né? Moisés previu essa questão, e é importante a gente prever as coisas também. O que ele diria se o povo perguntasse, né? Deus falou comigo no deserto, na sarça ardente. Eu acho que isso não seria suficiente, né? Para o povo, né? Então, Deus fala assim, Deus diz a ele, né, que daria um sinal, e no versículo 14, diz a ele que eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou. O Senhor pode ter, ele se refere assim, de si mesmo, né? Quando ele fala eu sou o que sou, é porque Deus está se referindo a si mesmo. Ele não pode se referir a mais ninguém.
né? Eu sou o que sou. E o povo judeu, ele tem um respeito enorme, né, por Deus, né, pelo que Deus representa. Até mesmo a gente vê nas histórias, para se escrever Deus ali, eles utilizavam uma pena, eles tinham duas penas, uma para fazer os escritos, e no momento que ia colocar o nome de Deus, ele usava uma pena específica para aquilo, uma pena especial, específica. É como se a gente estivesse escrevendo alguma coisa com uma caneta, né? Eu usar uma caneta Faber-Castell, aí eu pegaria uma caneta Bic, né, para escrever, porque aquela caneta Bic seria para mim uma caneta especial para escrever ali a palavra Deus, né? Então é nesse contexto, né? Então eles não falavam o nome de Deus em vão, né, não era usado de qualquer forma, então tinha assim um significado muito relevante. Então, quando ele fala para o povo que enviou foi eu sou o que sou, no momento que fala essa palavra, certamente o Espírito de Deus já compungia todos os corações que ali se encontravam para ter esse discernimento, para ter esse entendimento de que Deus realmente enviou Moisés. Porque é assim que Deus age. Porque se nós simplesmente falar eu sou o que sou, né, e o coração não estiver envolto com as verdades espirituais de Deus, sobrenaturais, ninguém entenderia, né? Por isso que a palavra de Deus diz que em João 8,32, né, aquele que ouvir a palavra, diz que a palavra liberta, né? A palavra liberta, aquele que ouve a palavra do Senhor, se liberta desse cativeiro que é o mundo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, entendeu? Então o Espírito Santo nos traz esses pormenores na nossa vida para que isso aconteça. Meus queridos, espero que esteja compreensivo, né? A gente está procurando ser o mais compreensível possível, né? Para que os amados possam entender essa premissa de ser servo do Senhor. Moisés foi chamado, a princípio se ficou meio temeroso, mas graças a Deus ele seguiu em frente, nós conhecemos a história dele. Mas eu deixaria uma pergunta, né? E você? Deus tem te chamado, o que você tem feito? Leia esse capítulo de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 14, e que o nosso Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima leitura.